Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das obras mais impactantes da nossa literatura, Luzia Homem, de Domingos Olímpio. É um livro de 1903, mas que continua sendo um retrato brutal, sabe, super forte da luta pela vida no sertão do Nordeste. E a grande questão que o livro todo coloca é essa aí. Será que a força de uma pessoa, por maior que seja, dá conta de superar a brutalidade de um mundo que parece feito para esmagar? É isso que a gente vai investigar. Bom, o foco da história é a protagonista, a Luzia. Mas, olha, esquece qualquer ideia de heroína comum, tá? Ela é uma força da natureza, uma figura que quebra totalmente as expectativas da época. O próprio apelido dela, Luzia Homem, já diz tudo, né? Já dá o tom do conflito que ela representa. E para a gente entender bem a história, é preciso olhar o contexto da época. O livro é um dos pilares do naturalismo, aquele movimento literário que via o ser humano como um produto do meio em que vive. E ele faz parte do que os estudiosos chamam de ciclo da seca, um grupo de obras que mostraram o impacto devastador das secas no Nordeste. E isso nos leva a um ponto que é crucial para entender o livro. No naturalismo, o ambiente não é só um pano de fundo, de jeito nenhum. Aqui, o sertão seco, a terra castigada, tudo isso é um personagem ativo na história. Na verdade, é quase o grande vilão, que dita as regras e o destino de todo mundo. A história se passa durante a famosa Grande Seca de 1877. Isso foi uma catástrofe gigantesca que obrigou milhares de pessoas, os retirantes, a largar tudo para trás, fugindo da fome, da miséria total. E é no meio desse êxodo desesperado que a gente conhece a Luzia. O autor conta essa história usando uma lente muito específica, o determinismo. A ideia, basicamente, é que a vida da Luzia não é resultado das escolhas dela. Pelo contrário, ela é imposta por três forças que ela não pode controlar: o meio hostil da seca, sua condição social e o momento histórico brutal em que ela nasceu. E a gente vê isso de forma bem concreta. Luzia chega na cidade de Sobral com a mãe doente, precisando se virar para sustentar as duas. A única coisa que aparece para ela é um trabalho desumano que só os homens faziam: carregar pedra para construir uma cadeia. Pensa só na ironia. A força dos oprimidos sendo usada para erguer o símbolo da opressão. Tá, mas quem é essa mulher capaz de um trabalho tão pesado? A Luzia é uma personagem que, simplesmente, desafia tudo o que se esperava de uma mulher naquela sociedade patriarcal. Essa força toda não veio do nada. Ela foi forjada no trabalho pesado da roça, junto com o pai. O livro descreve ela como alta, imponente, mas com uma beleza meio selvagem, rústica. Ela é independente, a provedora da família. Mas o ponto mais importante é este: a força dela não é uma escolha, não é empoderamento. É uma condição para não morrer de fome. Simples assim. É óbvio que uma figura tão fora da curva não ia passar despercebida. A presença da Luzia provoca reações extremas, e é aí que o conflito humano da história explode. E esse conflito é personificado em dois homens, que são o oposto um do outro. De um lado, a gente tem o Alexandre, um mestre de obras que enxerga além da força bruta. Ele admira a Luzia, respeita e se apaixona, representando uma pequena esperança de futuro para ela. Do outro lado, o soldado Crapiúna. Para ele, a independência da Luzia é um insulto. Ele a deseja de um jeito violento e, como é rejeitado, esse desejo vira ódio, vira sede de vingança. O Crapiúna não é do tipo que aceita um não. Ele persegue, assedia, tenta dominar ela na marra. Só que ele subestimou com quem estava lidando. Em uma cena muito forte, a Luzia não só se defende, como humilha ele na frente de todo mundo, usando a própria força. Para um homem como Crapiúna, essa ferida no orgulho é imperdoável, e é o que sela o destino trágico da história. Daí para frente, a tensão só aumenta. Dentro daquela lógica determinista do romance, a tragédia deixa de ser uma possibilidade e vira uma certeza. O ambiente violento e a natureza humana corrompida se juntam para criar um desfecho que parece inevitável. E, para piorar tudo, a mãe da Luzia morre. Isso corta o último laço de afeto que ela tinha no mundo. Agora ela está completamente sozinha, vulnerável, e o caminho para o confronto final com Crapiúna está totalmente aberto. E o clímax acontece da forma mais cruel que se pode imaginar. O Crapiúna, sabendo que não pode com a Luzia na força, ataca a amiga dela, a Terezinha, que era super frágil. Luzia, num ato de lealdade e coragem, vai defender a amiga. Na luta que se segue, ela consegue ferir o agressor mortalmente, mas não antes dele também acertar um golpe fatal nela. Ou seja, o ato de maior nobreza da Luzia se torna sua sentença de morte. A morte da Luzia é devastadora.
E aí fica a pergunta: por que essa história, escrita há mais de um século, ainda é tão relevante? É o legado dessa obra gigante que a gente precisa analisar. Bom, primeiro, o livro é um exemplo perfeito de determinismo, mostrando como o ambiente pode, de fato, esmagar uma pessoa. Segundo, é uma aula de regionalismo, com uma descrição muito rica da vida no sertão. E talvez o mais importante para a gente hoje em dia é uma obra pioneira na questão de gênero. A Luzia Homem foi uma das primeiras protagonistas a desafiar de forma tão radical o papel submisso que era imposto às mulheres. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Afinal de contas, Luzia Homem é um símbolo de um povo esmagado pela seca e pela violência? Ou a luta dela até o fim, a recusa em se curvar, a transforma em um símbolo daquela resistência que, mesmo quando é derrotada, nunca se entrega de verdade? A resposta, talvez, ainda esteja ecoando pela paisagem do sertão.